Leitura diária. Êxodo 18. A visita de Jetro. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que o Senhor tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinha enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-os das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. O conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até ao cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito.
Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como os líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para sua terra. Amém? Para refletir, vemos registrado aqui o encontro entre Moisés e seu sogro Jetro. Mostra também como Moisés foi aconselhado por Jetro a escolher auxiliares para ajudá-lo na liderança dos israelitas. Começa relatando que Jetro, o sogro de Moisés, ouviu tudo que o Senhor havia feito a Moisés e a Israel. Ele soube a respeito de como Deus tirou os filhos de Israel do Egito. Jetro é apresentado no texto bíblico como um sacerdote de Midian. Em outra passagem bíblica, ele é chamado pelo nome Reuel. Essa variação de nomes não se trata de uma contradição bíblica, mas de algo relativamente comum naquele tempo. Midian, o local onde Jetro morava, ficava nas proximidades do Monte Sinai, e o encontro entre Jetro e Moisés aconteceu justamente quando o povo israelita chegou àquela região. O texto bíblico diz que Jetro trouxe ao acampamento de Israel no Sinai a Zípora, esposa de Moisés, e junto dos 2 filhos do líder hebreu, Gerson e Eliezer. Parece que, em algum momento, na sequência dos eventos do êxodo israelitas do Egito, Moisés enviou sua família de volta a Midian, talvez por proteção. Fica claro também que Moisés recebeu Jetro com muito respeito. Dentro de uma tenda, Moisés relatou ao seu sogro tudo o que Deus havia feito a Faraó e aos egípcios para livrar o seu povo escolhido. Jetro, por sua vez, ficou muito feliz com o que o ouviu e rendeu graças ao Senhor. Em conexão a isso, Jetro ainda fez uma declaração de fé no Deus de Israel, ao dizer: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios quando agiram arrogantes contra o povo. Não é possível saber se essa declaração de Jetro foi a expressão do início de sua fé no Deus de Israel ou o desenvolvimento de uma fé que já havia brotado antes. Seja como for, o fato é que Jetro ofereceu holocausto e sacrifícios ao Senhor, e Arão e os anciãos de Israel participaram da comunhão com ele. No dia seguinte, Moisés se apresentou para julgar as demandas do povo de Israel. Essa tarefa durou o dia todo. Jetro, ao observar isso, questionou Moisés a respeito do que ele estava fazendo. Então Moisés explicou a Jetro que o povo se reunia diante dele buscando a orientação do Senhor. Quando havia alguma questão entre o povo, cabia a Moisés julgar a causa e a ensinar os estatutos e as leis de Deus. Mas Jetro percebeu que aquele processo não estava bom. Ele disse a Moisés que se continuasse fazendo as coisas daquela maneira, ele e o povo iria desfalecer. Em outras palavras, aquela tarefa era pesada demais para uma pessoa sozinha. Dessa forma, Jetro deu um importante conselho a Moisés para que ele pudesse continuar a representar o povo diante de Deus, ensinando as leis divinas aos israelitas e guiando-lhes pelo caminho correto. O conselho de Jetro consistia na organização governamental do povo israelita. Ele falou para Moisés procurar dentre o povo homens
moralmente qualificados e tementes a Deus, com a finalidade de colocá-los como líderes de subdivisões do povo. Assim, esses homens poderiam dividir com Moisés a tarefa de julgar as demandas dos filhos de Israel. Apenas as questões mais complicadas é que deveriam chegar a Moisés, e dessa forma a tarefa de Moisés na liderança de Israel seria mais tranquila. O texto bíblico diz que Moisés escutou o conselho de Jetro e separou homens capazes de todo Israel para serem chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Esses homens dividiram a carga com Moisés e julgaram toda a causa simples que surgia no meio do povo. E por fim, Jetro se despediu de Moisés e retornou para sua terra. Amém? Fique conosco, continuemos juntos. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos.